Está no ar mais um programa da GI pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, como anda a qualidade do seu sono? Gente, falar sobre sono é muito importante, por isso eu estou aqui na TEC Medicina Integrada com o Dr. Rafael Franco. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Olá. Doutor, que é médico psiquiatra e também médico do sono. Doutor, numa vida, né, que parece que é, quanto mais, ai que vida corrida, ai que correria, parece que é mais bonito falar isso. Então, parar para dormir é quase o fim do mundo. É ou não é? É verdade, até alguma crítica a algumas pessoas que usam essa ferramenta de privação do sono como estratégia para ter melhor, supostamente, produtividade, né? Mas a gente sabe que, pelo contrário, quanto mais privada a pessoa for de sono, menos o cérebro vai funcionar de forma adequada, menos ela vai conseguir fazer as atividades do dia a dia, vai estar sempre fadigada, vai estar sempre... Isso, dormir mal aumenta o apetite, aumenta a chance de ter eventos cardiovasculares, enfim, é muito ruim, sabe? O sono ele é necessário e é uma coisa fisiológica, né? A gente está tentando atrapalhar uma coisa que não deveria, né? Inclusive, até a questão de horários, né? Cuidado com as nossas telas, a gente usa muita tela, celular, televisão, isso tudo vem atrapalhando muito o nosso sono. Principalmente das crianças e dos adolescentes, né? Adolescentes, a gente acaba percebendo que a maioria deles são privados de sono. Eles dormem menos de 4 horas ou 5 por noite, sendo que o ideal para a faixa etária deles é em média 8 horas. E às vezes durante a consulta eu pergunto, tá, mas o que tu fica fazendo durante a madrugada? Assim, fico conversando com meus colegas, mas tem muita gente nesse horário? Tem mais de 20. Então já é uma coisa que acaba repercutindo entre eles mesmo, né? Eles acabam invertendo o horário, dormem até mais tarde, às vezes ou dormem menos, compensam no final de semana, mas não é a mesma coisa, né? Inclusive a gente sabe que, por exemplo, o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono. Então dá para se dizer que criança que dorme mal não cresce, né? Fora as outras comorbidades, né? Maior chance de ter eventos de ansiedade, de depressão, tem mais chance de abrir quadro psiquiátrico, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que um paciente que tem transtorno bipolar, já se sabe que 1 ou 2 dias antes dele começar a ter os sintomas, o sono dele já altera. Então a gente já desconfia na hora do sono que já está acontecendo alguma coisa e já reforça o tratamento para que não haja uma crise, né? Sim, voltando ali ao caso do adolescente, né? Eu digo assim, filho é responsabilidade de pai e mãe, às vezes é difícil porque a gente não pode isolar o filho do celular, da tecnologia, mas enfim, eu acho que pai e mãe estão ali para cobrar, né? Porque assim, se fica a madrugada toda e vai para o colégio no dia seguinte e aí fica com sono, não rende, e sono se recupera ou não? Existe isso? Por exemplo, assim, eu estou dormindo, sei lá, a média de 4, 6 horas por noite, chega no final de semana eu quero tirar o atraso, isso não existe? Na verdade, sim, o que acontece? O corpo até tenta recuperar o sono, mas o sono perdido ele não consegue ser recuperado de forma adequada. Por exemplo, o que eu falo para os meus pacientes? Aquelas pessoas que dormem bem e têm um horário de dormir e despertar adequado, elas sempre acordam no mesmo horário. Então, são aquelas pessoas que acordam às 8 da manhã na segunda e acordam às 8 da manhã no domingo. As pessoas que acordam e dizem, hoje é domingo, precisava dormir até meio-dia. Não, normalmente se tu acorda no horário adequado, significa que teu sono é de boa qualidade. Isso acontece muito com o adolescente. Chega domingo, dorme até às 4, 5 da tarde. É o corpo tentando compensar um pouco desse sono que ele perdeu, mas como eu te digo, não é um sono de qualidade, né? Ele não chega a fazer sono profundo, com tanta intensidade como das outras vezes. O sono do dia ele não é um sono bom como o da noite por causa de temperatura, de luminosidade, de barulho. Então, o ideal mesmo é dormir à noite, que foi feito originalmente para isso, né? Sim, tem gente que diz assim, depois do almoço, aquele soninho de 15 minutos, mas experimenta passar desse soninho, parece que a gente acorda dormente, posso dizer assim, sabe assim, já aconteceu. Com certeza quem está em casa já dormiu assim, que em vez de acordar bem descansado, acorda pior. Então, o que acontece? A gente tem 4 ciclos do sono, né? Sono N1, que é o mais superficial, N2, N3, que é o mais profundo, e o sono REM, que é o sono que a gente sonha, né? O que acontece? Por exemplo, o sono profundo, ele ocorre num ciclo ali entre 60 e 90 minutos. Então, quando a gente desperta antes desse período, a gente desperta de um sono mais superficial, então acorda mais tranquilo. Quando a gente acorda no sono muito profundo, faz um ciclo completo, aí a gente já tem um prejuízo.
Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês de às vezes acordar, sei lá, às 2 da manhã, acordar e dizer, pô, tô pronto para outra, já posso sair e fazer tudo. Aí olha no relógio, ah não, 2 horas, ainda dá para dormir mais um pouquinho. Aí de repente acorda às 6, parece que passou um caminhão por cima, né? Geralmente é o tipo de sono que a gente desperta. Se a gente desperta em cima do sono profundo, a gente já desperta mais cansado, mais mal-humorado. Se a gente desperta no sono superficial, não tem tanto problema. Claro que não dá para adivinhar. Inclusive existem alguns apps aí para o celular que tentam, pelo movimento, inferir indiretamente se a pessoa está em sono mais profundo ou em sono mais leve, porque no sono mais leve a gente se move mais. Mas assim, ainda não tem nada assim muito. Então, o interessante é que a gente vai falar nos próximos blocos é que aqui tem aquela polissonografia, isso? Isso, aqui a gente isso. Tem a polissonografia, que é o exame do sono, que é o exame que a gente monitora o paciente durante 8 horas em média, consegue ver basicamente diversos eventos que acontecem no sono, desde eventos respiratórios, como a apneia, desde despertar confusional, que é aquela pessoa que desperta falando assustada, ou, enfim, várias doenças, síndrome das pernas inquietas, bruxismo, a gente consegue ver tudo isso no exame. Que interessante. Gurizinho, vai mais nesse primeiro bloco, já podemos encerrar, e daí a gente... Ai, tem tanta pergunta, doutor, tô ficando aqui, já quero perguntar uma coisa atrás da outra. Vocês não saiam daí, que a gente já volta com o doutor Rafael Franco, falando de sono, compartilha com a amiga, com a amigo. É muito importante a gente dormir, simples assim. A gente já volta. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta, gente, com o Dr. Rafael Franco, falando sobre sono, vamos falar sobre polissonografia. Então, me chamou a atenção, doutor, como assim falar de noite? Como isso? E falei que o meu menino também fala, eu digo, só falta cantar de noite, como assim? Isso é um sono normal, um sono perturbado? Não é para estar falando de noite? Então, depende Fala pouco. Depende da situação, né? Em crianças, eventualmente isso por um período curto pode ocorrer, não significa necessariamente um transtorno, uma patologia. Em adulto já não é tão comum, né? Porque se a pessoa está falando durante o sono, significa que ela está tendo um sono mais superficial, ela está interagindo o que a gente chama de vigília com o sono. Então não é adequado. Normalmente esses episódios acontecem sobre eventos estressantes muito intensos, pessoas que são ansiosas ou que estão fragmentando o sono por algum motivo. Sei lá, barulho do lado de casa, algum animal doméstico, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, normalmente a gente não precisa fazer um tratamento exclusivo para isso, a não ser, claro, que saia do que a gente chama dos limites, né? E também existe um transtorno que é se movimentar durante o sono REM. O sono REM, que é o sono do sonho, a gente tem uma atonia, a gente para de mexer os músculos estriados, são os músculos voluntários. Por quê? Porque imagina a gente tá sonhando com, que tá, sei lá, brigando com um leão. E a gente iria atuar este sonho, né? Sim. Se a gente tivesse com os nossos músculos, entre aspas, ligados. Então acontece, algumas pessoas têm o transtorno comportamental do sono REM, em que o músculo ele não desliga durante o sono. E aí o que acontece? Em vez de estar pegando o leão, ele está pegando o companheiro que está na cama. Isso acontece. Então é bem importante isso, a gente tem que cuidar. E às vezes isso tem bastante relação com o quadro de demência, né? Então tem que cuidar. Mas aí é no sono REM, que
que é o sono do sonho. Os outros sonos podem ter esses eventos sem ser necessariamente patológico. Porque a gente pode dizer que quem não chega nessa fase do sono REM, ele não descansou literalmente? A gente pode dizer isso? Para quem tem apneia, por exemplo, que eu acho que não chega nessa fase. Na verdade, o sono N3 é o que mais descansa. Tá. E o sono REM é um sono que regenera a memória. Então, esse é o combo que é o mais importante, que é, em média, entre 18% a 20% da nossa densidade do sono, ele se apresenta. Então, assim, quem tem apneia, por exemplo, geralmente quando a pessoa faz apneia, ela desperta. Mas ela não tem um despertar consciente, ela tem o que a gente chama de microdespertar, que é um despertar de alguns poucos segundos, só que isso é suficiente para que o cérebro se ligue, eleva o batimento cardíaco, eleva a pressão arterial e ele não consegue chegar no sono profundo. Tanto que quando a gente faz uma polissonografia de um paciente com apneia, o que acontece normalmente? A gente lauda lá aumento do sono superficial e redução do sono profundo. Porque para chegar no sono profundo, a gente precisa manter o sono por um ciclo aí de 60 a 90 minutos. Se ele ficar despertando várias vezes, ele não vai conseguir chegar. E aí vai ter prejuízo, né? Por exemplo, outra coisa que acontece, pacientes que usam muito medicamento tarja preta, os benzodiazepínicos. O benzodiazepínico, ele diminui a quantidade de sono REM, ou seja, é o sono da memória. Por isso que o benzodiazepínico traz problema de memória, por exemplo, sabe? Porque tem aquele efeito hipnótico de apagar, já dormir logo. Tem gente que diz assim, peraí que eu vou tomar meu remedinho pro sono e simplesmente adeus mundo. Ele começa a dormir cedo, mas ele não chega nesse sono profundo. É assim, não existe nenhum remédio que seja capaz de manter a estrutura do sono como ela é originalmente. Certo. Então, assim, ele é o indutor do sono, ajuda a dormir, mas ele não vai conseguir manter os períodos do sono, né? Outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? Dormir não é deitar na cama e apertar uma tomadinha, um interruptor e dormir. Dormir é um processo. Se tu vai deitar às 10, tu começa a dormir, a se preparar para dormir às 6 da tarde. Então, tu não pode tomar muito líquido, tomar café, não é hora de brigar com o marido, com a esposa, não é hora de pagar a conta, se estressar, porque tudo isso vai refletir no teu sono, né? Sim. Não existe assim, eu quero deitar e dormir. O sono é um processo em que a gente começa desde a hora que acorda, tendo uma rotina, coisa que o corpo mais gosta é rotina. Então, sempre acordar e deitar no mesmo horário, sempre cuidar da saúde mental, sempre cuidar da saúde física, tudo que a gente sabe que deveria fazer, mas acaba não fazendo, né? Evitar a exposição a telas, televisão, celular, tudo que seja que gere muita expectativa, muita ansiedade, né? Então, o momento da noite é o momento que deveria a gente ir pisando no freio. Mas, às vezes, não. Tem pessoas que têm a ideia de que, vou deitar na cama e dormir. É um processo. E uma pessoa normal, em média, demora de 15 a 20 minutos para iniciar o sono. Isso é o normal, né? Então, que daí a gente entraria nas insônias, em que a pessoa pode ter a insônia inicial, que é a dificuldade para dormir. Insônia de manutenção, que ela acorda várias vezes à noite. Eu estou me enquadrando na insônia que demora para dormir, aquela que acorda no meio da noite, demora para dormir. Que coisa triste isso. Insônia é muito complicado. Vários especialistas podem fazer medicina do sono, né? Psiquiatra, pediatra, pessoal que tem clínica médica, neurologista. Então, claro que cada um acaba ficando com sua expertise, né? Por exemplo, o otorrino acaba tratando mais a apneia do sono. Não que a gente não trate, a gente trata também. Mas eles têm a expertise deles e a gente acaba ficando com a insônia, porque poucos colegas têm a habilidade de medicar sem ser com tarja preta, sem ser com uma medicação que causa dependência, sabe? Porque isso prejudica muito o sono. Porque é engraçado, né, doutor? Quando a gente vai fazer um bebê dormir, né? Principalmente a mãe, né? Dia das Mães chegando, né? Já vou deixar um grande beijo para todas as mamães que acompanham o programa da Gi, para minha mãe e sogra, enfim. E assim, a gente prepara o ambiente para a criança dormir, principalmente primeiro filho, musiquinha, e bota a lavandinha, o cheirinho. Por que a gente não faz isso com a gente? Né? Porque assim, também vai não só na tarja preta, mas desacelera a partir das 18 horas, um cafezinho às 19 horas da noite, acabou-se, eu já sei. Então assim, para quê, né? Então tem pessoas que são mais sensíveis, a gente pode dizer isso. Com certeza, né? O dormir é um ritual, a gente precisa manter um ritual. Até porque para nos ajudar no sono, nós temos a liberação de uma substância que chama melatonina.
Lembre, né? Nós somos inteligentes, mas o nosso corpo é um amontoado de células, né? Então a célula, ela responde a estímulos. Então se a melatonina, se a glândula que produz a melatonina é exposta à luz, ela não consegue diferenciar se é uma luz sintética ou uma luz natural. Então temos a melatonina, que é liberada conforme estímulo luminoso. Então às vezes a gente tem esse confundidor aí, que seria a televisão, seria o celular. Isso atrasa a produção da melatonina e isso dificulta que nós possamos dormir de forma adequada ou despertamos em horário inadequado. Tá certo. E aquelas pessoas que dizem assim, não, 5 horinhas para mim estou pronta. É mentira, né? Tem né? Tem umas pessoas assim, né? A gente até, não vamos citar nomes, mas assim, pronto, 3, 4 horas estou pronto, vou começar o dia e tal. Ai, não, né? Então, não é possível. Existem pessoas que têm algumas características especiais, que a gente chama de dormidor longo e dormidor curto. Dormidor curto é de 6, 7 horas. Dormidor longo é de 9 a 10 horas. Fora isso, está errado. Tem um estudo em inglês, tá, mostrando... vários estudos, mas o mais interessante é um em inglês que mostrou que pessoas que dormem 6 horas ou menos, isoladamente, separando diabetes, separando pressão alta, isoladamente tem 30% mais chance de ter demência. Só por dormir menos do que 6 horas. Por quê? Porque quando o nosso cérebro trabalha, ele produz alguns lixos, né? Umas substâncias que ficam ali, que são resquícios do processo dele. E a gente descobriu que existe um filtrado, uma limpeza do cérebro durante o sono. Porque quando a atividade do cérebro diminui, ele funciona melhor esse período de limpeza. E aí o que acontece? Quando a gente não dorme adequadamente, essas substâncias, por exemplo, proteína beta-amiloide, são substâncias que ficam ali, que vão se grudando nos neurônios e futuramente pode gerar um Parkinson, um Alzheimer. Então a gente descobriu que o sono tem fundamento em várias áreas, principalmente na área da demência, sabe? Que maravilha, né? Gente, eu vou finalizar aqui, gurizinho, já vamos encerrar aqui o segundo bloco, falando a respeito, né, da nossa... Bom, é fato, se tu não morrer agora, tu vai envelhecer. E aí o que acontece? E a gente parece que não tem noção disso. Então, assim, gente, o negócio é cuidar agora para tu chegar na velhice, numa idade boa, assim, e não estar sofrendo essas consequências aqui, né? Fazer o seguinte, uma paradinha para os nossos comerciais, a gente já volta aqui. Agi pergunta, doutor Luiz da Oral Sim, responde a caixinha mágica, tá aqui. Doutor, para aquele idoso resistente, meu dente tá bom, tá faltando dente, tá, deixa ali, eu quero usar minha prótese, mas tem suas vantagens, né? Fazer um protocolo rápido e aquele idoso mantém os dentes no lugar, não precisa retirar para escovar e ninguém precisa ajudá-lo dessa forma, né? É verdade, a pessoa cria uma independência, né, de quando ela passa a ter de novo o dente fixo na boca, e a gente percebe nos relatos dos nossos pacientes, né, que usavam às vezes a prótese móvel, machucando, doendo, e passa a ter essa prótese fixada, né, com alguns implantes. Então, em termos de qualidade de vida, acaba sendo um ganho muito grande. E essa questão que você colocou de facilitar a parte da higiene, de ter essa independência de ele mesmo poder higienizar, não depender de outras pessoas, e a possibilidade de mastigação, né? A mastigação numa prótese totalmente fixa, o nível de eficiência da mastigação acaba sendo muito maior, principalmente na parte de baixo. O paciente perder os dentes embaixo, a dentadura é muito complicada, né? Então, você que por algum motivo não teve ainda, né, a iniciativa de procurar ou ainda não se sentiu motivado, venha até a nossa clínica conhecer sobre o protocolo, sobre a prótese fixa. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Você que é idoso e tem esse medo, esse receio, é um tratamento muito seguro, muito rápido, resolve de uma forma muito rápida, né? 3, 4 dias, exatamente. Então, principalmente, protocolo inferior, 3, 4 dias a prótese já está instalada. Vem aqui tirar sua dúvida, você que tem dúvidas, você que é idoso e usa uma dentadura. Isso aí, para o pai, para o avô, para a avó, enfim, chega para cá. Tchau. Obrigada, doutor. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo,
estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta. Gente, como é que tá a qualidade do teu sono? Tu sabia que tem um exame para ver a qualidade do sono? Polissonografia. Olha a caminha aqui já montada aqui com o doutor Rafael Franco, que vai nos explicar como é que funciona isso. Ô, doutor, eu sou dessas que sou capaz de olhar a cama e eu fico pensando, 3 horas depois eu não dormi ainda. Não, faz parte? Na verdade, a primeira coisa que as pessoas perguntam se precisa tomar alguma medicação, né? As pessoas tomam a medicação que elas habitualmente estão acostumadas. Elas não vão tomar uma medicação para dormir, porque senão vai nos prejudicar a nossa análise, né? Sim. Então, eventualmente, se a pessoa tem muita insônia, a gente pede para dar uma privadinha de sono, dormir um pouquinho menos na noite anterior, para ter um pouco mais de sonolência. Mas, por exemplo, quando a gente faz um paciente que tem problemas respiratórios, como a apneia do sono, esse não tem problema nenhum para dormir, né? Que geralmente eles já são privados de sono. Né? Oi, amor. Marcelo Pavan, tá tudo certo. Eu digo assim que lá em casa é uma pessoa que tem insônia e o outro que tem apneia. Não sei se um dia a gente vai se matar ou não, mas tá tudo certo. Doutor, como é que funciona? Aí a pessoa chega aqui e aí ela vai... Explica pra gente, por Então, favor. na verdade, assim, a pessoa só tem que trazer o pijaminha, né? Tá. E daí o que a gente tem? O aparelho da condição é esse aqui. Tá. Então, esse aparelho vai conectado a alguns canais que a gente avalia no exame, né? Então, por exemplo, a gente bota os elétrodos na cabeça, justamente para ver o despertar, para ver o tipo de sono, se é sono superficial ou profundo. A gente bota um sensor no nariz, seria um sensor de vento, e um sensor de um termistor, que é de calor, para ver se a pessoa faz respiração pela boca, respiração pelo nariz, se para de respirar, que é a apneia, né? A gente bota um sensor no queixo, para ver se a pessoa tem tônus ou não. Ela relaxa o queixo quando faz sono REM, por exemplo. Tem um sensor de eletrocardiograma, para a gente ver frequência cardíaca. Tem um sensor para a gente ver a oximetria, para ver se ela perde muito oxigênio durante o sono. Tem 2 cintas que a gente usa, uma no tórax e outra no abdômen, que é para ver a apneia mesmo, né? Se a pessoa, normalmente ela para de respirar, ela contrai o abdômen e estufa o peito, né? Então isso a gente consegue ver no exame para determinar o tipo de apneia. Porque a apneia que a gente mais costumeiramente está acostumado a ver é aquela obstrutiva, que a pessoa para de respirar. Mas tem algumas doenças que fazem apneia central. Isso quer dizer o quê? O pulmão, a via aérea está normal. O cérebro que manda ela parar de respirar para ela tentar concentrar mais CO2 no sangue. Então, algumas doenças que de algumas crianças ou alguns adultos que têm alguma síndrome genética também acontece. Então, a gente consegue ver a diferenciação, né? E aí tem sensores que vão nas pernas para a gente ver se a pessoa tem perna inquieta, se mexe muito, se tem algum problema relacionado a isso. O exame também é monitorizado por uma câmera, então a gente consegue detectar som, consegue detectar movimentos, e sincroniza isso junto com o exame para saber o que está havendo, por exemplo, num despertar que ela teve. Né? Já aconteceu lá onde eu fiz especialidade, de a gente ter um paciente que era um ex-tabagista, fazia uns 20 anos que não fumava, e ele tinha transtorno comportamental do sono REM. E aí, durante o sono, a gente avaliou ele e fazia assim, ó, durante o sono. Nossa! Batia o cigarro e tudo. Então, assim, ó, para ver como isso é forte, né? Tanto da dependência quanto da questão do sonho, né? Então, a gente consegue avaliar tudo isso. Esse tipo de exame é o polissono tipo 1, né? Que é a polissono mais completa, que é feita na clínica, mas tem todos os dados, né? A gente tem alguns outros tipos de polissono, algumas feitas em casa, mas elas nos dão dados reduzidos, né? Então, assim, tem uma só para apneia, tem outra só para ver
a de saturação, mas no geral esse aqui é o mais completo de todos. A gente consegue ver quase todas as patologias que possam existir no sono. O bruxismo também, né? Bruxismo, a gente faz diagnóstico. Sim, a gente consegue ver no exame, dá para ver a pessoa mastigando assim, ó. A gente vê no eletrodo assim, ó, mastigando. Tem 2 tipos de bruxismo, aquele fásico, né, que é aquele que vai mastigando, e o tônico, que é aquele que aperta muito, sabe? Então, às vezes a pessoa está com a língua machucada, os dentes estão desgastados, pode ser que ela tenha um bruxismo aí, a gente consegue avaliar. Muito interessante, né? E quanto tempo dura esse exame? Assim, a pessoa entra e sai que horas aqui? Normalmente a gente pede para chegar um pouquinho antes, umas 6, 7 horas, aí a técnica faz toda a montagem, que é colocar os cabos. Esse aparelho fica separado e depois ele é conectado, mas a pessoa, se precisar acordar no meio da noite no banheiro, a gente consegue só tirar o aparelho, bem prático, e segue o exame, sabe? Em média, o exame adequadamente seriam pelo menos umas 6 a 7 horas. A gente, dependendo do paciente, deixa dormir até mais um pouco para ter mais amostra, né? Porque quanto mais a pessoa dorme, mais amostra do sono. Por exemplo, o sono REM, ele tem 3 densidades. O sono REM mais denso de todos é o do fim do dia, ali pelas 4, 5 da manhã, que geralmente é o horário que a gente acaba fragmentando o sono, né? Inclusive, isso é uma crítica, até falo com meus alunos da faculdade, é uma crítica para quem usa a função soneca, né? Porque a gente está se enganando. Quando a gente está dormindo, às vezes a gente está lá no sono REM. Toca o despertador, a gente acorda, sai do sono REM e aí deixa a função soneca mais 10 minutos. Como se fosse atingir aquele último sono. Não vai voltar para o sono REM, provavelmente. Então a gente trocou um sono REM, 10 minutos de sono REM por 10 minutos de sono N1, superficial, sabe? É igual a história do sonho, né? O sonho tá tão bom, eu vou dormir para ver se ele continua. Bobagem, né, gente? Não vai. Pode, mas é raro. Pode, mas é raro. Principalmente se a pessoa está muito privada de sono, né? Por exemplo, o normal é 90 minutos para chegar no sono REM, né? Mas eu, na época que eu fazia plantão, graças a Deus não faço mais, mas na época que eu fazia plantão, eu tinha meia hora de intervalo, 40 minutos, eu fazia sono REM. Mas é porque eu estava privado, sem dormir. Então, eventualmente pode acontecer, mas o normal é entrar em sono REM pelo menos depois de 90 minutos. Cedo demais é ruim, rápido muito demorado também é ruim. Outra coisa, né? A gente até brinca da apneia, né? Que geralmente quem ronca é o primeiro a dormir, né? Eu não digo quando o assunto é bom, gente, já falamos um monte, doutor, mas eu tenho que fazer mais uma perguntinha para encerrar aqui. O que se faz? Então, fez a polissonografia, tá ali com a apneia, tá com insônia, como proceder? Então, a apneia, primeiro a gente quantifica se ela é leve, moderada ou grave, e aí o tratamento é conforme a necessidade. Por exemplo, se é um quadro leve, às vezes só perder peso resolve. Às vezes um quadro moderado já precisa de uma intervenção de um dentista, porque às vezes a mandíbula, estando muito deslocada para trás, piora a apneia, ele bota um aparelho para melhorar. Às vezes uma cirurgia otorrinológica, e a apneia grave, normalmente o tratamento é o CPAP, que é aquele aparelhinho que joga um ventinho no nariz para a pessoa ajudar a dormir melhor, né? E na insônia, aí a gente tem que ver o tipo de insônia, né? Mas assim, a insônia, o tratamento ouro na medicina a gente diz que é o melhor tratamento que existe. Para a insônia é TCC, é terapia cognitivo-comportamental. O remédio é a segunda opção. Então, às vezes, as pessoas vêm no consultório achando que vão ganhar um remédio mais forte e eu acabo tirando as medicações, porque o problema não é falta de remédio, né? Eu até faço um paralelo, né, com todo respeito, com a situação do Michael Jackson, né? Que ele tinha uma má percepção do sono, e aí, em vez de ele contratar um médico do sono, acabou contratando um cardiologista, que simplesmente foi fazendo isso, aumentando a dose das medicações até que chegou no anestésico injetável, e até que a dose passou e ele teve uma parada cardíaca. Então, é aquela coisa assim, né? Eu tomo um remédio para dormir e aí no dia seguinte eu tomo um remédio para acordar. E aí sabendo que é o nosso comportamento que vai mudar tudo isso, né? Perfeito. É uma questão comportamental. Por exemplo, em criança, 90% do tratamento é comportamental. A medicação é exceção, né? Então, o problema é que às vezes a gente tem adultos que tomam tanta medicação que a gente precisa até optar por interná-los para fazer o que a gente chama de desmame, que é a retirada a longo prazo dessa medicação, sabe? Maravilha, doutor. Eu quero te dizer assim, ó, eu fiquei muito orgulhosa de fazer esse programa, principalmente assim, ó, falando com um psiquiatra, que normalmente a gente escuta que o psiquiatra vai encher de medicação e que vai dopar. Gente, não é sobre isso. Eu achei o máximo, porque ele está buscando a causa, e eu trago em todos os programas que a gente tem que
Para tudo tem um motivo, uma causa, né? E tu és um apaixonado pelo que tu faz, porque assim teu olho estava brilhando falando aqui do sono, tá? Eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigado pelo convite, agradeço a todos e ficamos à disposição quando quisermos falar mais um pouquinho disso, porque tem muita coisa para conversar, né? Meu Deus, é uma enciclopédia. Muito obrigada, viu? Obrigada também a Adri, aqui o Dr. João da Tec Medicina Integrada. Ficamos aqui então no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Beijo no coração, beijo a todas as mamães, beijo B, meu filhote amado, te amo. Até, tchau, tchau.